Olá, meu nome é Adilson e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre eutrofização e saneamento ambiental. Mas antes de começar, gostaria de pedir para vocês para ativar o sininho, dar um like e vamos nessa. Vamos lá. A eutrofização ou eutroficação é um processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica provinda dos esgotos e pelo desenvolvimento de algas. De modo resumido, consiste no acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, especialmente onde a água é pouco movimentada, como em rios, lagos e represas. Tal situação resulta em mau odor e aspecto turvo da água. A eutrofização pode ter origem natural ou antrópica. Eutrofização natural, produzida pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta. Eutrofização antrópica ou artificial, quando é provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas, falta de saneamento, acúmulo de lixo doméstico, despejo de influentes nas águas e uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático. Ocorre de forma rápida. A matéria orgânica é decomposta naturalmente o seu excesso, todavia altera esse processo fazendo com que as algas se desenvolvam e aumente a qualidade dos seres decompositores, como as bactérias aeróbicas. Esse processo ocorre em decorrência dos dejetos humanos e de animais e dos fertilizantes dos solos, que chegam às águas aumentando a qualidade de nutrientes disponíveis e fazendo proliferar as algas, que quando morrem tornam a água turva. As consequências são as camadas que se criam sobre a água e dependem a fotossíntese, a sua oxigenação. Ao mesmo tempo, aos decompositores e algas se proliferam, aumentando também o consumo de oxigênio, o que é chamado de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. A quantidade de oxigênio consumido pelas algas, bem como pelos decompositores, não é suficiente para satisfazer os peixes, que acabam por morrer. Em contrapartida, aumenta o número de seres que não necessitam de oxigênio, como é o caso das bactérias anaeróbicas, que contaminam e provocam doenças. Com a falta de oxigênio na água, o ecossistema aquático passa a ser habitado por bactérias anaeróbicas, dado que essas não necessitam de oxigênio. A água fica deste modo contaminada e a sua utilização e consumo provocam doenças. É aí que entra o saneamento ambiental, que eu vou falar agora um pouco sobre o saneamento ambiental. A palavra saneamento tem sua origem na palavra latina sanus, que por sua vez significa saudável. Sendo assim, as medidas de saneamento surgiram com o propósito de sanar os problemas sanitários humanos, principalmente em ambientes urbanos. Durante o desenvolvimento da espécie e sociedade humana, o nomadismo foi abandonado por várias etnias, dando lugar a comunidades gregárias e sedentárias. O abandono do nomadismo trouxe várias vantagens, como o cultivo, aumento de capacidade de obtenção de alimentos e aumentou a segurança dos grupos de humanos pré-históricos. No entanto, trouxe algumas desvantagens também. Como nômades, não havia acúmulo de dejetos, uma vez que as populações estavam em constante movimento e faziam suas necessidades em qualquer lugar. Sendo assim, ao formarem grupos sedentários, o acúmulo de dejetos próximos às comunidades foi crescente, e com eles o surgimento e proliferação de várias doenças. Durante a Idade Média, ainda não havia sistema de coleta de esgoto e sequer encanamentos. Logo, os dejetos das casas eram despejados nas ruas das cidades, e o seu acúmulo gerou um dos momentos mais tenebrosos da história, a Peste Negra, onde a maior parte da população europeia morreu para este mal. Sendo assim, ao longo da história foram sendo tomadas várias medidas para eliminar esse acúmulo de dejetos e descartá-los de modo que minimizassem os danos à saúde humana. No entanto, uma preocupação adicional começou a surgir com o tempo.
Por mais que boa parte dos resíduos produzidos não estivesse se acumulando nas cidades, eles estavam se acumulando em algum lugar. Além disso, outros problemas afetavam a vida dos moradores, principalmente das zonas urbanas, como alagamento e deslizamento de encostas. O ano de 1992 foi muito importante para a questão ambientais, pois foi nele que aconteceu a famosa Rio Eco 92, uma reunião entre diversos países do mundo para discutir e determinar medidas e concessões ambientais que auxiliassem em uma forma de desenvolvimento mais responsável, reduzindo os danos causados à natureza. E todas essas medidas foram compiladas em um documento chamado Agenda 21, nomeada assim em simbologia ao século que se iniciaria no ano de 2000. Dentre essas medidas estavam as práticas de saneamento ambiental. Agora eu falei agora um pouquinho sobre eutrofização e saneamento ambiental. Eu vou fazer aqui um pequeno experimento com a garrafa PET, algodão, areia, carvão e brita. Eu vou fazer um filtro. Eu colhi um pouco de amostra de uma água aqui de uma represa aqui próximo e vou fazer esse pequeno experimento. Bem, para esse experimento aqui da montagem do filtro, nós vamos utilizar aqui uma garrafa PET cortada ao meio, o algodão. Vou iniciar com o algodão, vou colocar um pouco de algodão aqui. Algodão, um pouco de carvão, um pouco de areia fina. E a brita. E a água da represa. É um pouco demorado porque passa todo o processo, ainda está chegando no algodão. Bem, tá filtrando a água, os resíduos, as impurezas estão todas aqui. A água tá descendo, normal, como se fosse um filtro mesmo. Mas tá bem claro aqui que não dá para consumo essa água, né? No caso aqui, eu acredito que teria que filtrar outras vezes e depois fervê-la, né? Ou congelá-la para consumo.
Em si o filtro é esse daqui. Tá filtrando normal, mas ficou muito claro que não dá para consumo. Eu vou colher amostras aqui da água para olhar no microscópio para ver se tem algum micro-organismo prejudicial para a saúde, né? Bem, essa é a água que foi filtrada. Tá totalmente escura, não boa para consumo mesmo. No caso, acredito eu que deveria filtrar mais uma vez. Colhi essa amostra aqui, tô com o microscópio aqui pronto. Vou utilizar a lâmina, a pipeta. A lamínula. Vou tirar só um excesso que ficou aqui um pouco. Vou ajustar direitinho. No foco. Bem, eu tô tentando filmar aqui a presença de micro-organismos. Não tô tendo sucesso aqui na filmagem, mas só para vocês terem noção aí que tem a presença de micro-organismos na água, tá? Provavelmente algas. Bem, para finalizar aqui, eu tentei filmar para vocês verem aí a presença de micro-organismos, né? Não tive muito sucesso aqui na identificação. Precisei fazer mais de uma lâmina, né? Espero que tenham gostado. Dê um joinha aí, curtam o canal, ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima.